Vamos agora trazer destaque internacional aqui nesse Linha de Frente. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução para discutir a criação do Estado palestino, com votos contrários de Israel e dos Estados Unidos. O Luca Bassani tem mais informações para nós ao vivo. Luca, bem-vindo. Boa tarde a você, Lívia, a todos que nos acompanham. É uma tentativa, mais uma tentativa das Nações Unidas de tentar resolver um problema antigo, dar ao povo palestino, cerca de 5 milhões de pessoas, um Estado para chamar de seu, uma nação soberana e internacionalmente reconhecida. Apesar de muitos países do mundo já reconhecerem os territórios palestinos como um país independente, esta formalização ainda não aconteceu dentro do âmbito da ONU, que reconhece os territórios palestinos apenas como um membro observador juntamente ao Vaticano. Então a gente tem na ONU 195 países, 193 membros plenos e 2 membros observadores. Essa tentativa é realizar uma cúpula o ano que vem com a presença de vários chefes de governo e chefes de Estado dentro da sede da ONU para formalizar e debater exatamente a realização do Estado palestino, que é uma demanda feita por vários países do mundo, sejam aqueles árabes, sejam os próprios palestinos, sejam outros aliados, como o próprio Brasil. Todavia, essa resolução que foi votada dentro da Assembleia Geral não teve o voto dos próprios israelenses, dos Estados Unidos, da Argentina, da Hungria e mais 4 países. Ou seja, a gente vê que há mais de 160 países votaram favoravelmente, cerca aí de 15, 20 escolheram a abstenção e 8 escolheram a negativa, né? Não aprovar essa resolução que, obviamente, pelo grande número de votos favoráveis, foi aprovado e vai acontecer. Não sabemos se, de fato, o ano que vem isso poderá ser encaminhado, dado que teremos grandes mudanças na política externa dos Estados Unidos com Donald Trump, que no seu primeiro governo já foi muito contrário ao estabelecimento de um Estado palestino de acordo com os moldes das Nações Unidas, e inclusive mudou a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, uma medida que enfureceu grande parte da comunidade árabe e aumentou a animosidade entre os americanos e os palestinos. Obviamente que também nós temos que ficar de olho nas questões relacionadas à configuração territorial envolvendo a guerra. Afinal, não só os israelenses têm controlado grande parte da faixa de Gaza, mas muitos colonos judeus dentro da Cisjordânia, cerca de 700 mil deles já ocuparam terras que são consideradas palestinas de acordo com a lei internacional. Então são vários aspectos para serem discutidos e, obviamente, a dificuldade disso ser aprovado, mas como caráter simbólico é sempre relevante a gente trazer aqui, já que falamos quase todos os dias da questão palestina, da guerra em Gaza, guerra no Líbano, na Síria, entre tantas outras localidades do Oriente Médio. Luca, meu amigo, a Mônica tem uma pergunta para você, tá? Oi, Luca, muito bom falar com você. É assim, em 1947, a própria ONU baixou uma resolução, né, deu aquela ordem que criou 2 estados, um estado de Israel e um estado da Palestina. Porém, a Palestina jamais existiu porque eles não aceitavam uma solução de 2 estados e imediatamente foram para a guerra, então não foi uma solução viável naquele momento. Hoje, tantos anos depois, com uma ONU muito mais enviesada, né, tem aí se posicionado de uma forma esquisita, essa própria resolução não pede a volta dos reféns. Por que nós poderíamos acreditar que hoje é viável uma solução de 2 estados vinda da ONU? Exatamente, Mônica. Bom também reencontrá-la aqui. Como você colocou no contexto histórico, é importante a gente dizer que desde 1947, 1948, foram estabelecidos, sim, oficialmente dentro da ONU, 2 territórios, 2 países, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Só que, alguns dias após essa resolução e a fundação, de fato, do Estado de Israel, os países árabes, em uma coalizão, não aceitaram essa resolução e atacaram o Estado de Israel, perdendo a guerra. Ou seja, eles agora querem que aquelas fronteiras, seja de 48, seja de 67, depois com a Guerra dos 6 Dias, elas possam ser feitas novamente, o que envolve um Estado ante-bellum, né? Um Estado antes da guerra, e que não vai, de fato, acontecer, porque os israelenses têm um exército muito mais poderoso neste momento, e a Palestina, se eu
nós observarmos os dois territórios que a compõem, a faixa de Gaza e Cisjordânia, não tem sequer nenhum governo único, né? A gente tem o Hamas governando a faixa de Gaza, a Autoridade Palestina governando partes da Cisjordânia, mas os israelenses já também tomando, vale ressaltar de maneira ilegal, parte da Cisjordânia também. Então, eu acredito que seja sempre um caráter simbólico. A ONU segue em uma crise institucional muito grande, com várias discussões sobre a manutenção do modelo do Conselho de Segurança como é hoje, seguindo aquela ordem pós-Segunda Guerra Mundial, ou a inclusão de novos países, como a Índia, como o Japão, a Alemanha, até mesmo o Brasil. Eu acredito que ela faz isso para tentar dar uma sobrevida a uma instituição que, se não passar por reformas, tem caído no descrédito perante várias nações do mundo, exatamente por não conseguir realizar as mudanças que são necessárias em um planeta com tantas guerras, com tantos problemas, com tanta fome, tanta miséria ainda espalhada, e que teria a ONU como um dos mecanismos para combater tudo isso, que não tem conseguido atender essas expectativas há algum tempo já. Perfeito, Luca Bassani, obrigada, viu, pelas informações, um bom trabalho aí para você. No fim das contas, então, Mônica, a gente teve uma resolução aprovada pela Assembleia Geral da ONU, mas que é simbólica, como disse Luca Bassani, né? Não tem uma efetividade para essa finalidade de, sim, vamos instaurar, criar o Estado palestino. Pois é, não só ela é simbólica, mas ela é o símbolo de um posicionamento que a ONU hoje adotou, porque ela traz, é uma resolução proposta pelo Senegal, e ela traz alusão a genocídio, né, a limpeza étnica, que nós sabemos que não está sendo feito, apesar da esquerda insistir que é isso, não é. Existem árabes, inclusive palestinos, morando em Israel, então, assim, não tem limpeza étnica. Até comentei mais cedo com a Ana que se quisesse, haveria. Se Israel quisesse acabar com os palestinos, Gaza seria hoje um estacionamento, porque tem poder bélico para isso. Não faz porque não quer, está tentando evitar a morte de civis e não consegue, porque nós sabemos que o Hamas usa os civis como escudo, constrói escudos embaixo dos túneis. Então, terrível a morte de civis na Palestina, mas não é genocídio. E a outra coisa que essa resolução faz é falar em apartheid, que também não está acontecendo. Então, é uma resolução extremamente enviesada. Eu entendo que Israel tenha votado contra, não porque não quer um Estado palestino, até porque, vale lembrar, em 7 de outubro, quando houve o ataque, havia um cessar-fogo e não havia forças israelenses dentro de Gaza. O Hamas mandava em Gaza após ter dado um golpe de Estado, porque eles entraram no poder há 2, 3 anos, 5, e estavam lá ocupando de forma não legítima o poder, e aí vieram para cima de Israel nessa guerra. Então, assim, muitas coisas erradas com a resolução. Certamente o povo de Israel quer a paz, quer uma solução de 2 estados. E para você que aí andou cantando do rio ao mar, a Palestina será livre, entenda que do rio ao mar significa que Israel deixa de existir. Enquanto não for mudada essa fala de que Israel não pode mais existir, enquanto não se falar em devolver os reféns, não existe uma conversa de paz que se sustente. E é isso que essa resolução não traz. Imagino que é por isso que Israel votou contra. Mas você tem a expectativa de que, se por uma sorte do universo os reféns fossem libertados e o Hamas aceitasse coexistir com Israel, que haveria a criação, que Israel criaria, se debruçaria na criação de um Estado palestino? Realmente, Mônica? Eu acredito totalmente nisso. Eu tenho família em Israel e é a coisa que eles mais querem, porque Israel foi fazendo a paz com todos os seus vizinhos. O Lucas citou aí a Guerra dos 6 Dias, mas nós tivemos a Guerra do Yom Kippur. Quando nós tomamos, a guerra foi com o Egito, foi uma guerra sangrenta, foi terrível. Israel venceu essa guerra e pouco tempo depois devolveu o Sinai para o Egito, fez um acordo de paz, e os povos hoje vivem em paz, se entendem, são primos. Então, esse ódio todo que existe, ele é fomentado pelo Hamas, ele é fomentado pelo movimento terrorista, que quer que a briga continue. E hoje, inclusive dentro de Israel, há grupos que querem que a briga continue, mas eu acredito no processo de paz, eu acredito numa solução de 2 estados, aliás, ela é absolutamente necessária. E aí tem um player que a gente tem que lembrar, que é o Irã, que também fica ali alimentando essa guerra pelos seus proxies. Então, acredito sim, e mais, ela é necessária, não dá mais para esperar, precisa que aconteça. Até quero te ouvir sobre isso, Adriana, na perspectiva desse termo, né, genocídio, que a Mônica usou aqui, porque para que haja o genocídio tem de haver a intenção clara de que o objetivo de Israel é acabar com a população da faixa de Gaza, por exemplo. Agora não haja essa intenção, são muitas mortes, né?
Sim, mas particularmente na mesma linha da Mônica, eu não vejo como um genocídio. Havia muitas dificuldades para a criação do Estado da Palestina. Uma delas era justamente uma falta de apoio internacional maciça. E essa eu acredito que foi superada, como a gente verificou agora com essa votação na ONU. Outras dificuldades que a gente teve foi a questão que já foi citada até pelo nosso jornalista, dos colonos judeus, que ainda residem em território palestino. A questão da dificuldade de liberdade de acesso a alguns locais religiosos. E, por fim, a questão de que, para a criação de um Estado palestino, necessariamente a gente vai ter que estar falando em paz entre Israel e Palestina. Até porque Israel controla os recursos naturais e até a água. Então, não há que se falar na criação de um Estado da Palestina sem recursos naturais e sem água. Então, eles têm que, sim, sentar à mesa, negociar. E eu acredito particularmente que tudo caminha para a paz e para, num futuro, a criação do Estado da Palestina. Falando ainda da ONU, posso mudar, Mônica? Parece que você puxou o ar. Não, eu só ia comentar que por favor, desculpa. Ninguém fala do grande problema aí, que é Jerusalém. Porque Jerusalém vai ter que, de alguma forma, ser dividida aí. E esse eu acho que é o grande nó da questão. Mas, assim, ainda estamos longe de chegar nisso. Então, por enquanto, é só começar a falar, já está muito bom. O grande problema deveria ser devolver os reféns que estão há mais de um ano presos, sem ninguém saber se estão vivos ou mortos. Mas ninguém também fala sobre isso. Donald Trump disse que vai colocar fim nessa guerra no Oriente Médio, os reféns vão voltar. Agora, de que forma ele vai conseguir isso? Que há um ano as negociações se arrastam e não avançam. Você tem um palpite de como ele vai conseguir? Não tenho, mas se ele conseguir, ele vai ganhar bastante respeito da comunidade internacional, que é um pouco dividida com relação a ele, porque ele se mostraria uma pessoa pacificadora e capaz de fazer algo que não foi feito em quase um ano e meio. Milagre. Um milagre. Mais ou menos isso.